caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Vou escrever mais 1 milhão de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe, eu já tô na toa. E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Teu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Pra ter o teu sorriso, eu descubro o paraíso. É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro, eu e você ao som de Janelle e Monet. Vem, deixa acontecer e me abraça, que o tempo não passa quando cê tá perto. Dá a mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo. Eu digo que te amo, cê pede algo impossível. Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível. Incrível, incrível, incrível. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, faço apuros que vier. Abra a janela pra que você possa ver. Caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Não mude, continue aqui. 105.9. E agora na sua nova Ideal FM, momento de reflexão. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Igreja Batista Renovada de Boituva, Rua Roberto Toqueton, número 100, Jardim São Paulo, na internet, batistaboituva.org.br. Venha nos fazer uma visita. ZYM 950, Rádio Ideal FM, estúdios e transmissores na Avenida Pereira Inácio 360, Centro, Boituva, São Paulo. Informação. A participação do ouvinte. Debate. Os fatos mais importantes da cidade de Boituva e toda a região. Está no ar pela Nova Ideal FM 105,9. Hora News. Muito boa tarde, salve, salve. Hoje, dia 10 de dezembro de 2019, estamos ao vivo pela 105.9, na rádio Nova Ideal FM Boituva. Um abraço você que está nos acompanhando também pelo Facebook, na página Sargento Claudinei. E hoje nós estamos recebendo aqui a visita do suboficial Matos, lá da Marinha, né, da Aramar, lá de Peroz, está com a gente aqui no estúdio. Muito boa tarde. Olha aí, continua chovendo em Boituva. E notícia de Boituva, temporal em Boituva, deixa aí um policial ferido e causa alguns danos materiais na sede da 2ª Companhia de Polícia Militar de Boituva.
Supremo Tribunal Federal. Barroso deve colocar candidatura avulsa em votação no primeiro semestre do ano que vem. Tá demorando, hein? Mais de 700 mil contribuintes caíram na malha do imposto de renda, na malha fina. Petrobras recebe 266 milhões de dólares com a venda de 34 campos terrestres no Rio Grande do Norte. Beneficiários começam a receber nesta terça-feira o 13º salário do Bolsa Família. Governo avalia como baixa a possibilidade de greve dos caminhoneiros do Brasil. A Alemanha doa 25 milhões de euros para a agropecuária na Amazônia. E com as medidas do governo, através do Paulo Guedes, ministro da Economia, taxas médias de juros do cheque especial caíram em 2019. O ministro Sérgio Moro, da Justiça, diz que vai trabalhar com afinco para restabelecer prisão em segunda instância. É óbvio que os partidos de esquerda não querem. Eles que pregavam durante tantos anos aqui no Brasil o combate contra a corrupção, mas agora estão corrompidos até o talo. Bolsonaro fala sobre o aumento do preço da carne e fala também sobre a entre-safra e diz que o preço vai baixar. Brasil apresenta um aumento no índice de desenvolvimento humano, o IDH, mas está lá no 138, sei lá, no ranking mundial, que nem sei falar esse número. O negócio não está muito bom ainda não, mas também não era para estar mesmo, mas com essa loucura que foi esses anos todos, nesses últimos anos que nós vivemos aqui no Brasil. São 12h06. Hora News. Muito bem, você pode entrar em contato com a gente através do DDD 15 99696 3232, a DDD é 15 99696 3232. Um abraço ao Marcos Salsa, que está nos vendo pelo Facebook, né? Um abraço a todos vocês aí que estão nos acompanhando também através do rádio ou através dos nossos aplicativos, né? Deixa eu ver aqui quem mais está online com a gente aqui ao vivo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora, um minutinho só, por favor. Vamos lá. Um abraço ao Edson, meu amigo Edson Denardi, também a Jace, ou Jace, né? Jeff, muito obrigado. Boa tarde a todos, ele diz aqui. Um abraço também ao Cleberson Soares, lá da cidade de Guaiçara, lá aí pertinho de Lins, né, do lado de Lins. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. E vamos falar das notícias aqui de Boituva, notícia de Boituva. Olha aí, minha gente, na realidade nós estamos aí num temporal, né, e Boituva ainda continua chovendo bastante. E ontem nós tivemos aí um acidente aqui interessante. Passou aqui um vendaval ali na sede da Polícia Militar e por volta de 14 horas uma forte chuva acompanhou esse vento e que atingiu a cidade de Boituva, causou transtornos, alagamentos em algumas vias e fez desabar a base ali da Polícia Militar. O telhado foi arremessado para a Temaqueria do lado ali, né, da rua Ângelo Ribeiro, número 50. E as imagens que circularam pela internet, inclusive se você quiser verificar as imagens, está aí na página Sargento Claudinei, tem lá também as imagens, né? O comandante ali, o policial, o meu amigo capitão
Aranha ficou ferido ali, mas ferimentos leves aí no nariz, né? Foi até o PS. Teve lesões leves no rosto, né? E infelizmente destruiu toda a frente do quartel e também o telhado saiu como um todo, saiu todo o telhado, né? Foi arremessado ali na temaqueria, no restaurante ali do lado do quartel. Foi um estrago muito grande ali e a gente ficou assim muito preocupados, porque na realidade o comandante estava bem na frente ali, junto com outro policial, e esses policiais, por alguns minutos, né, teriam até morrido, porque caiu uma parede, desabou uma parede de cima do parte-banda e desceu em cima do telhado, e desceu o telhado com a madeira, telhas de barro, né, seria ali realmente vítimas fatais, né. Mas graças a Deus, o ferimento ali, coisa leve, né? 2 motos da Rocan foram amassadas porque caiu em cima delas, né? E também o veículo de um policial teve também avarias no veículo, né? Essas fotos todas estão aí na página aí, Sargento Claudinei aí, né? Pode procurar aí que você vai achar. E é interessante que isso aconteceu somente ali. Parece que o vento escolheu o lugar para destruir. Rapaz, foi impressionante, né? Na vizinhança ali não aconteceu nada, mas parece que foi um sopro ali mesmo e o negócio foi complicado. São 12h10. Olha aí, STF, o Supremo Tribunal Federal, o fatídico STF, meu Deus do céu, né? O ministro Barroso deve colocar a candidatura avulsa em votação no primeiro semestre do ano que vem. Vamos ouvir o áudio aí. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o STF, disse nesta segunda-feira, dia 9, que vai liberar no primeiro semestre de 2020, para votação no plenário da Corte, o processo que pode resultar na liberação da candidatura avulsa, sem necessidade de filiação a um partido político. Barroso preside nesta segunda-feira, na sede do Supremo Tribunal Federal, uma audiência pública para debater o assunto. O ministro é relator do recurso de 2 pessoas que tentaram se candidatar a prefeito e vice do Rio de Janeiro em 2016, mas foram barrados pela Justiça Eleitoral por não terem partido. O caso tem repercussão geral e uma decisão do Supremo deverá afetar todos os processos em que pessoas sem filiação partidária almejem concorrer em eleições majoritárias ou em proporcionais. Barroso disse que o debate deve ser considerado em 2 etapas. No primeiro momento, é preciso entender se o Supremo tem caminhos para decidir sobre o assunto ou se o tema caberia apenas ao Parlamento. Superada essa parte, deve-se saber se é indispensável para o país a filiação partidária para fins de candidatura. Com informações da Agência Brasil, em Brasília, da Rádio Agência Nacional, Marcos Chagas. 105.9. 12h12. Minha gente, olha bem, como o STF ele é interessante, né? Qualquer coisa que se fale de prisão em segunda instância, qualquer coisa que se fale, né, de pessoas envolvidas na Lava Jato, ou do próprio Lula, do Molusco, safado, ordinário, canalha, ladrão, não é? Aí o STF, ele passa na frente de todas as outras pautas, de todos os outros processos, e julga muito rapidamente os recursos desses vagabundos e canalhas aí, envolvidos aí, criminosos na Lava Jato. Agora veja que uma coisa importante como essa, não é? Que foi, na realidade, uma ação que foi colocada no STF em 2016, olha bem, 2016, 3 anos. Agora o Barroso fala que acha que pode jogar o ano que vem isso. Na realidade, o problema do Brasil é um problema, calma, vou voltar aí já, é um problema político. Porque toda a estrutura política no Brasil, ela é feita justamente para você depender de partidos políticos, de conluios, de canalhas, essa que é a verdade, às vezes de presidentes de partido, ou de executivas nacionais, estaduais, onde o candidato fica preso desses caras aí. O maior exemplo foi o próprio presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, que estava no PSC, ele vinha a presidente, não tinha segurança no PSC de que realmente a candidatura dele seria
homologada pelo PSC, porque se o partido não homologa a sua candidatura, você não pode ser candidato. Simples assim. Quem escolhe o candidato, principalmente no majoritário, é o partido. Então ele teve que fazer um acordo com o Bivar. Bivar não é bobo nem nada, viu que o PSL ia acabar pela cláusula de barreira, porque não tinha quase ninguém mais no PSL, abraçou o Bolsonaro, deu a legenda, e aí veio um monte de gente aí, Joyce Hasselmann, Frota, e a cambada de canalhas, tem bastante no meio também aí, veio na onda Bolsonaro, muita gente foi eleita na onda Bolsonaro, né, e infelizmente agora teve que sair do PSL, o presidente Bolsonaro já saiu do PSL e está criando aí um outro partido, Aliança pelo Brasil. Eu sou a favor com essa história de você não poder se candidatar. No Brasil você não vota no partido. Não adianta. Vou ser bem sincero para você. Até bem pouco atrás eu não tinha ideia o que é partido de esquerda, de direita. Eu não sabia bem o que era isso. Depois comecei a pesquisar. Comecei a entender o que é ideologia partidária, que eu também não entendia. Até porque no Brasil, com mais de 40 partidos, ou melhor, quase 40 partidos, 36 se não falha a memória, que ideologia que vai ter? Quando você pega PC, PCdoB, PSOL, que saiu do PT, PV, PSDB, você vai ver que é tudo partido de esquerda. O PMDB, desde o tempo da Arena, e quando ele era PMDB, que hoje é MDB, na realidade sempre eu chamo o PMDB de chupança, sanguessuga, porque ele não quer estar no governo, ele quer estar bem próximo do governo, sempre foi assim, está bem próximo do governo para manipular as decisões do governo, porque até então era a maior bancada no Congresso Nacional, essa que é a verdade, e qualquer presidente que fosse governar tinha que pedir bênção para o PMDB, que hoje é o MDB. Não é? Com exceção que entrou aí o Michel Temer, por causa do impeachment da Dilma, que eu tenho certeza que até, acho que nem ele queria, porque na realidade ele sabia que ia ser um abacaxi, ia ser fuzilado, aí ia ser fuzilado pela esquerda e pela direita, não é? É muito louco isso que aconteceu com o Michel Temer, né? Então, vejam vocês que as questões da corrupção no Brasil passa até pela questão já na formação partidária. Eu acho que a candidatura avulsa deveria acontecer sim, cada um se quer ir para o partido, você vai, não quer, você não vai, porque dá uma olhadinha no Congresso Nacional. Quem é que fala no Congresso Nacional? Só os líderes. Aí você quer votar alguma coisa, chama os líderes. Ô líder, vem cá, vamos trocar ideia aqui, ó. Chama lá os cabeças lá, ó, tem esse projeto aqui, precisamos votar com urgência. O que vocês acham? Ah, eu acho isso, acho aquilo. Não pergunta nada, empurra a goela abaixo para a bancada. E o deputadozinho, coitado, que está lá, né, porque não tem expressão nenhuma lá dentro, porque, os caras pagam de gatinho, nem fala na tribuna. Fala na segunda-feira, quando não tem ninguém lá, e bate na tribuna e grita, aí tem que pedir para o assessor gravar, né, para soltar essa gravação durante a semana, só que não mostra o plenário. O plenário está vazio. Né? E grita, e bate na mesa, e xinga, e fica nervoso, não vira nada, ninguém ouve o cara. Aliás, ninguém ouve ninguém naquele congresso. É uma falta de respeito tremenda. O cara está falando na tribuna, o outro está vendendo boi lá embaixo, o outro está conversando fiado, dando risada, e não sei o quê, nem está nem aí, porque está sendo falado lá. Essa que é a verdade, é um desrespeito. Eu acho que deveria ser como é o Congresso inglês lá, né? O parlamento inglês é uma arquibancadazinha pequena, é muito próximo da pessoa que está usando a tribuna ali. Ali não dá para conversar, porque se conversar, você atrapalha o cara. Tem que ser assim. Agora nós temos um estádio de futebol, que é o tamanho daquele troço, né? E ali os caras fazem selfie e falam, o outro tá na tribuna não está nem aí, Vossa Excelência. Isso aqui é casa de ninguém. Tá? Então, toda a estrutura política do Brasil está errada. Toda a estrutura tem que ser refeita para a gente ser um país sério. E é óbvio que se o Supremo Tribunal agora, como diz aí o ministro que vai passar aí no primeiro semestre, o Luiz Roberto Barroso disse que vai colocar em votação, se o Supremo Tribunal devolver essa questão lá para o Congresso, sabe quando vai acontecer candidatura avulsa? Nunca! Absolutamente nunca, porque donos de partido aí, porque são donos de partido, não vão abrir mão dessa prerrogativa que eles têm, inclusive com o dinheirinho que é mandado todo mês aí para os partidos, tá? Que cada diretório municipal ou nominata provisória é obrigado a mandar. E isso o próprio presidente Bolsonaro cobrando aí do presidente do PSL, o Bivar, para prestar conta de 8 milhões que todos os anos os partidos do município mandam lá, né? E não presta conta. Então aí, o fundo partidário, e tem uma série de coisas, né? Que tem cara que compra até helicóptero com esse dinheiro.
Então os caras vão querer perder poder? Não vai. Não passa isso no Congresso Nacional, minha gente. Isso aqui, esse país precisa ter uma reforma geral. Eu sei lá, para mim, deveria ter uma nova Constituição. Convocar a nova Constituição, refazer do zero isso aqui. Para não falar em intervenção militar. Porque se eu falo em intervenção militar, no fim que vai sofrer a gente mesmo. Eu queria até para dar borrachada. Para chamar eu lá em Brasília, eu vestia a farda e ia de graça. Não precisa pagar nem a passagem de avião. Eu fazia uma vaquina, ia pagar a passagem de avião. Ia de graça. Gente de Boituva, paga para minha passagem para dar borrachada daqueles vagabundos. Eu ia lá. Mas não vou falar disso, porque no fim, se você tem uma intervenção militar, o pessoal fala muito disso, mas não entende. Primeiro que quebra a economia, que vai sofrer o pobre. Pronto. Porque as empresas internacionais e multinacionais vão embora do país pela insegurança jurídica e tudo mais que isso vai causar no Brasil. Então a gente não defende intervenção militar. Então que tenha uma nova Constituição para mudar realmente essa história política. 12 horas e 19 minutos, eu vou para um rápido intervalo pelo rádio e continuo ao vivo pelo Facebook. Você está ouvindo Hora News. Não mude, continue aqui. 105.9. Muito bem, salve, salve o Carlos Itamires Damasceno, meu amigo Carlos Damasceno, né? Que estão nos vendo pelo Facebook. O Carlos e a Tamires são dois irmãos, inclusive o Carlos é pastor ali em São Paulo, né? Um abraço, Carlos, né? Ele diz, estamos aqui, né? A Tamires diz aí, estamos juntos, né? Muito bem, um abraço. Gente, o problema do Brasil o buraco é mais embaixo, minha gente. A coisa não é tão simples assim, não. Se nós não resolvermos, nós só vamos resolver o problema do Brasil, ponto. O dia que nós resolvermos as questões políticas aqui. Porque quem não gosta de política, fica tranquilo. Eu não gosto de política. Vai ter um político que gosta, um canalha, que vai mandar na sua vida. Na minha vida ninguém manda, mas rapaz, mas você não pensa no que está pensando, né? Não pensa no que está pensando. Ficou até bonito agora, né? Porque desde o cafezinho que você toma, até o combustível que você coloca no seu carro, tem política, meu irmão. Tem os impostos, tem as decisões que passam pela política. E num país democrático, não podemos ser contra a política, não é ditadura. O que é a política? Nada mais é do que o poder do povo, que é exercido pelo povo através dos seus representantes. Quem são os seus representantes? Prefeitos, governadores e presidentes. Quem são os seus representantes no legislativo? Vereadores, deputados estaduais e deputados federais e o Senado, que representa os estados a nível legislativo. Então, se você não sabe escolher, e quem é o poder moderador aí? É o judiciário, que infelizmente hoje está sem moral. Essa que é a verdade. Porque nós tratamos juízes, desembargadores e ministros como se fossem deuses. E são seres humanos, e erram. Eu vou voltar ao vivo pelo rádio e continuo falando com vocês aí, tá bom? Já vamos falar aí. Você está na melhor. Você está na 105,9. 9 Ideal FM. Eu ouço, todos ouvem. Voltamos a apresentar Hora News. São 12 horas e 22 minutos. 12 horas e 22 minutos. Muito boa tarde, a Cláudia Passe, dando boa tarde aos amigos de Hora News. Também o Alessandro Oliveira, o miudinho, né? Ele diz a paz do Senhor Jesus. E eu não tenho problema nenhum de falar disso, viu? A paz do Senhor Jesus, meu querido. Eu sou evangélico, não fujo das minhas convicções, não preciso esconder nada, não é? Graças a Deus. Se a gente andar na luz, temos luz, né? É assim, não se pode esconder a luz. Ela diz que a escuridão não existe, né? Diz que a escuridão é a ausência da luz. Não tem problema nenhum. Mas isso aqui, como não é um programa religioso, vamos continuar fazendo o chicote estralar, não é? Olha aí, vamos para uma notícia, notícia que não é muito boa essa aí, hein? O bloco 3, meu amigo Adriano. Mais de 700 mil contribuintes caíram na malha fina da Receita Federal e não puderam retirar o seu imposto de renda. Vamos continuar aí. Um total de 700.221 contribuintes caíram na malha fina do imposto de renda à pessoa física, segundo informações da Receita Federal. Esse número equivale a 2,13% das 32.931.145 declarações recebidas pelo fisco neste ano. Caso não tenha aparecido no 7º e último lote de restituições, cuja consulta foi aberta nesta segunda-feira, dia 9, nem tenha sido contemplado nos lotes anteriores,
o contribuinte teve a declaração retida pela Receita e deverá regularizar a situação. Somente com a retificação das informações e correção das pendências, o contribuinte que caiu na malha fina terá a restituição liberada. Neste ano, segundo o Fisco, 74,9% das declarações retidas têm imposto a restituir, 22,4% têm imposto a pagar e 2,7% têm saldo zero. Os principais motivos para a retenção na malha fina foram a omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes, seguida de inconsistência na dedução de despesas médicas, divergências entre o imposto de renda retido na fonte, informado na declaração, e o informado pela fonte pagadora, e problemas na dedução de previdência oficial ou privada, dependentes e pensão alimentícia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. 105.9. São 12 horas e 24 minutos, 12 horas e 24 minutos. Olha aí, minha gente. Quem tinha, né, na realidade, o imposto de renda para restituir, né? Tem gente que paga mais o imposto de renda e depois o governo devolve, né? E aí mais de 700 mil pessoas caíram na malha fina. Realmente foi muito complicado, né? Muito complicado mesmo. E aí não vai ficar sem receber. Olha a notícia quentinha aí, gente. Quentinha notícia, né? O Molusco, o canalha, o chefe dos ladrões, Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado a 17 anos, né? Lá pela compra do sítio de Atibaia, que foi dinheiro de corrupção. Agora o Ministério Público Federal já está investigando que essa compra lá do sítio de Atibaia já virou uma investigação da Operação Lava Jato, porque suspeita que esse imóvel foi adquirido com recursos oriundos, superfaturados do grupo Oi Telemar. Empresas, olha bem, o filho do Lula que não tinha um centavo antes do Lula ser presidente da República. A Oi Telemar é controlada pelo filho do Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Ah, olha aí. Rapaz, a única coisa... Tinha muita coisa boa, né? Mas uma coisa boa que tinha num governo militar é que, na realidade, você não encontrou nenhum parente de militar e nenhum militar que faleceu, que deixou bem para a família, né? O último aí foi o João Batista Figueiredo, que deixou um apartamentozinho no Rio de Janeiro, praticamente simples, para a viúva no Rio de Janeiro, né? Agora, os caras aqui, meu irmão, olha aí, ó, ele é o sócio controlador da Oi Telemar, né? O Fábio Luiz Lula da Silva. O Ministério Público Federal está achando que esse dinheiro da compra lá do sítio, na realidade, teve o dedinho que faltou do Lula, porque o Lula falta um dedo, né? Então, é o dedinho do filho dele, né? O Lula cortou o dedo na época lá, numa máquina em São Bernardo, e aposentou. Então, foi um acidente. Então, e aí, alguma coisa aí, cerca de 132 milhões de reais aí, entre 2004 e 2016, esse dinheiro superfaturado aí, e a coisa está sendo investigada aí, viu? Ministério Público Federal. Rapaz, o negócio é feio mesmo. Esse é o país da corrupção, né? Vamos continuar com nossas notícias aí? Olha aí, vamos para o item aqui, ó, lá, o item 8, pode ser? A pauta 8, as taxas médias de juros do cheque especial caíram em 2019. As taxas médias de juros do cheque especial e do empréstimo pessoal terminaram 2019 menores que as do início do ano, de acordo com o levantamento feito pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, da Fundação Procon de São Paulo. O levantamento envolveu 6 instituições financeiras: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander. De acordo com a análise, a média dos juros para o cheque especial iniciou o ano em 13,44% ao mês e terminou em 12,57% ao mês, registrando variação negativa de 6,47%. O banco que apresentou a maior taxa média anual de cheque especial foi o Santander,
com 14,94% ao mês. A menor taxa média anual foi o da Caixa Econômica Federal, com 11,98% ao mês, diferença de 2,96 pontos percentuais, representando variação de 24,71%. A taxa média do cheque especial em 2019 foi de 13,17% ao mês, indicando decréscimo de 0,09 ponto percentual em relação à taxa média de 2018, que foi 13,26% ao mês. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Agência Nacional em Brasília, Marcos Chagas. 105.9. O Marcos Chagas parece que estava meio cansado, estava meio dormindo, estava meio sei lá o que dessa notícia aí. O cara quase que não termina a notícia, rapaz. Pelo amor de Deus. Olha aí, minha gente. Um abraço a Cecília Favoretti, minha amiga Cecília Favoretti, né? Um abraço também ao Celso Escomparinho, pescador de asfalto, né? Ele está dizendo aqui que estão tapando os buracos na Zélia Lima, né? A Avenida Zélia Lima Rosa, acho que é, né? E ele fala ali que o asfalto de Boituva, que a prefeitura está colocando, é prova d'água. Então não tem problema colocar chovendo. Viu? Aqui em Boituva tudo é possível. Aqui nós temos os engenheiros da melhor, acho que da NASA. O pessoal da NASA não descobriu os engenheiros de Boituva ainda para conseguir fazer isso aí. Mas os caras conseguem, né? Muito bem, um abraço a Evandro Antunes, ele diz bom dia, né? Muito boa tarde, Evandro. Que mais aqui? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem mais gente mandando um alô pra gente aqui. Eu quero comentar sobre o cheque especial já, que o negócio é complicado, minha gente. Deixa eu ver aqui, Paulo Sérgio Santos, um abraço, meu amigo Paulo. Minha gente, olha, o ideal seria você não entrar em cheque especial, né? Mas o cheque especial está baixando o juro em razão das medidas que o governo federal tem tomado aí, né, através do ministro Paulo Guedes, que é um cara aí que de economia o cara entende, o mundo inteiro respeita o Paulo Guedes aí, muito inteligente. O governo Bolsonaro mostra pra gente que aqui do município, que você não consegue governar sem pessoas competentes. Não é? O prefeito pode não entender de nada, não tem problema nenhum. Não é? Mas se ele tem pessoas competentes, e vamos ser sinceros, na eleição, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, não era o cara mais intelectual para ser presidente, mas era o cara mais correto, mais sério nas suas palavras, né? Não era o politicamente correto. Aliás, o Brasil, nós não queremos mais saber de politicamente correto, do cara que fica, né? O cara escorregadio, né? O cara que, para não enfrentar a verdade, fica com conversinha fiada, né? Esse tipo de gente nós não queremos mais, né? Não cabe mais isso. É melhor uma verdade dura do que uma falsa, do que uma mentira, não é? Não dá, e acabou e fala porque não dá. Não, porque eu vou tentar, vai tentar nada, não é? Aliás, já tem candidato andando aqui em Boituva oferecendo emprego para os coitados desempregados de Boituva. Deixa de ser tonto, minha gente. Esse é um canalha. Não vote nesse vagabundo. Prefeitura não é empresa. Se encher de gente lá na prefeitura, quem vai pagar eu ou você, somos nós. Somos os pagadores de impostos. Os pagadores de impostos que vai pagar. E a prefeitura está no teto do gasto com funcionário, lá em 53% da arrecadação, não vai pegar mais ninguém, tem que mandar embora. Essa que é a verdade. A coisa está complicada, não é? Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. São 12 horas e 32 minutos. Eu vou para um rápido intervalo no rádio e continuo ao vivo pelo Facebook. Você está ouvindo Hora News. Não mude, continue aqui. 105.9. Muito bem, minha gente. A questão do cheque especial, o que eu falo para vocês aí que estão no cheque especial? Compensa vocês procurarem o banco, o gerente da sua conta, e você renegociar isso, fazer um empréstimo. Porque os juros, né, que é de 11%, 12% no cheque especial, às vezes no empréstimo aí que você vai, no máximo que você vai pagar aí, e se você for registrado em carteira e tudo mais, tiver olerite, se for descontado em folha, vai ser mais barato ainda. Mas a média que você vai pagar é de 4%. Para 12% é muito alto. 4% já é um juro altíssimo, né? Mas 12%, pelo amor de Deus, né? Então, realmente, era interessante você
conversar com o seu gerente e você tentar, né, fazer com que esse juro, seja pago essa dívida com um empréstimo que você pode fazer ali. Eu falei agora há pouco de prisão, aliás, eu vou falar, né, daqui a pouco, de prisão em segunda instância, deixa eu ver se está na nossa pauta aqui, eu quero voltar falando sobre isso, deixa eu ver aqui, é o Moro, né, aqui a pauta 9, viu, Adriano? Depois vamos falar sobre a pauta 9, então, na volta aqui, já daqui a pouco a gente está voltando aqui, que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o projeto que que procura alterar o Código de Processo Penal sobre a questão de prisão em segunda instância. Mas, minha gente, como eu estava falando com vocês, que na realidade a coisa está complicada, né? Porque se você não negociar isso é uma dívida que você... Porque é juros sobre juros. Uma vez eu fiz uma bobeira de pagar o cartão de crédito só o mínimo. O cartão de crédito é um problema sério também, não é só o cheque especial. Eu paguei aquele mínimo que vem ali. Rapaz, a coisa virou uma bola de neve. Eu vou voltar ao vivo pelo rádio aqui e já volto falando com vocês. Você está na Nova Ideal 105.9. Eu ouço, todos ouvem. Voltamos a apresentar Hora News. São 12 horas e 35 minutos, já estamos voltando ao vivo aqui agora, pelo rádio, pela 105.9 FM e também pelas pessoas que já estavam nos acompanhando pela página Sargento Claudinei. Meu amigo Escomparinho, você precisa vir aqui, porque você deu notícia aí na rede social que tinha uma Patrol. Para quem não sabe o que é Patrol, é uma máquina, é um trator enorme, grande, né? Que normalmente é para nivelar terreno, coisa assim, né? Diz que tinha uma Patrol apodrecendo lá no Recanto Maravilha. Eu vi que você... Eu não vi o vídeo, me falaram isso. E você, Celso Escomparim, você está convocado, Celso, para vir aqui explicar onde você achou essa Patrol. Porque a prefeitura, de repente não é da prefeitura, né? A prefeitura está dizendo que está precisando comprar uma Patrol aí, fazer um empréstimo bancário de 2,5 bilhões para comprar uma Patrol, uma plataforma para levar essa Patrol, um caminhão, né? E também colocar um sistema de segurança, de câmeras aqui em Boituva, do Detecta, e não sei o quê, e esse negócio aí não foi aprovado. E foi colocado em discussão, estranhamente, pelo presidente da Câmara, que ficou 30 dias na Câmara ali, o vereador Hernando. Estranhamente, depois de apanhar nas redes sociais, o prefeito estava ansioso para aprovar, e ia ter aprovação, viu? Ia ter aprovação, porque o Pedro Gás não estava lá, o Pedrinho ia aprovar, porque ia ter um voto a favor do prefeito ali. Estranhamente, às 12 horas e 30 minutos, o prefeito protocola com a retirada, pedindo retirada de pauta desse projeto, né? Então, e outra coisa, vou repetir o que eu falo aqui. Quando eu falo do prefeito, quando eu falo do Hernando, quando eu falo do Pedrinho, quando eu falo da Maria Joaquina, do Antônio, seja de quem quiser que eu falo aqui. Aqui pode ficar tranquilo. Eu estou convidando você que se sente aí chateado, magoado, estourado por dentro, sei lá como você se sente, para você vir aqui. Você não precisa gastar com advogado, pedir direito de resposta. Não, você vem aqui. Aqui não precisa nem marcar horário. Qualquer dia que você vir aqui, eu vou te tratar com respeito e urbanidade. Pode ficar tranquilo, isso é berço. Isso aqui minha mãe ensinou, meu pai ensinou. São pessoas muito humildes, uma vivência muito humilde, mas eu aprendi. Eu respeito você. Pode vir aqui que eu não vou te xingar, não, eu só vou te apertar com as perguntas, que tem umas perguntas aqui na minha cabeça, aqui, que eu não vou. Eu quero perguntar para essas pessoas aqui no ar, ao vivo. Aí tem que vir aqui, tem que vir preparado, que nem a Joyce Hassman foi lá. Apanhou que nem gato no saco. Foi lá na CPI da fake news, e lá em Brasília. No Congresso lá e na Câmara dos Deputados. E lá ela apanhou, porque aí mostraram um monte de fake news que ela fez também. Aí virou um rolo aquele negócio. Vixe, aí virou uma confusão. Né? Tava ruim, mas parece que não tava ruim, parece que não estava tão ruim assim. Mas parece que piorou. Né? Não sei o que está acontecendo. Então você pode vir aqui falar, conversar com a gente. Não vou te tratar com falta de respeito. Não vou tratar como esse prefeito tratou a mim e a instituição que eu fundei aqui em Boituva, o Instituto Ação Cidadão, né, que infelizmente trouxe o mal, não para mim, nem para a instituição, porque, meu amigo, prefeitão, não preciso do senhor, meu querido. Não preciso do senhor. Graças a Deus, sou um cara muito bem resolvido. Mas o senhor afetou ali centenas de crianças, tá?
que, infelizmente, como o tráfico não respeita as regras sociais, a CLT e as leis, essas crianças estão sendo aliciadas pelo tráfico todos os dias aqui em nossa cidade. Mas o senhor não está nem aí, né? O senhor dorme tranquilo, sossegado, né? E que Deus te dê bons sonos mesmo, né? Eu não posso pedir um sono eterno para o senhor, porque eu estou pedindo a morte. Aí não vou fazer isso, porque até na Bíblia, como eu sou um cristão, fala que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer. Esse é o texto bíblico. Porque ele quer que o ímpio tenha tempo para se arrepender. Ele tem prazer na morte do justo. Por isso que o cara é bom, morre, né? Se bem que quando morre todo mundo fica bom também. Não existe cara que morreu e fica ruim, né? O cara não valia nada, morreu. Ah, que coitado, vai lá o padre, aqui já faz o negócio lá. Eu não sei mentir nesses velórios. Não me chama para fazer o ato fúnebre, porque se o cara não presta, lá no velório eu vou falar que ele presta. Eu vou ler a Bíblia, cantar uma musiquinha, né? Se as águas do mar da vida, segura na mão de Deus. Aí canta lá. Mas falar que o cara é bom, eu não vou falar. Eu posso até ficar quieto, me omitir. A gente combina com a família. Eu combino com a família, pode ficar tranquilo que eu não vou falar nada da vida dele, da vida que ele teve aqui. Né? Eu vou só falar de Deus, de Jesus, e vamos cantar seguro na mão de Deus. Mas falar que o vagabundo que morreu é bom, não vou falar não. Então eu não peço a morte para ninguém. Por pior que seja a pessoa, eu não peço para que, quem sabe se arrepende, né? E eu creio nisso, senão eu não podia ser um pastor, se eu não crê eu creio na recuperação do ser humano. Eu creio, inclusive creio muito mais na educação, principalmente da criança. Por isso que eu acho que a educação tem que ser mudada. Por isso que eu gosto tanto de investir na área do jovem, da criança, da infância e do adolescente, porque é por esses que nós vamos mudar o país. E se não for por isso, a gente não muda não. Tá bom? Vamos para mais notícias de Brasília, minha gente. Olha aí, notícia que realmente pega a gente aí. Vamos falar do Moro aí, da pauta 9? Pode soltar o áudio aí. O restabelecimento da prisão imediata dos condenados em segunda instância foi a principal bandeira levantada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, em seminário sobre combate à corrupção, que ocorreu nesta segunda-feira em Brasília. A possibilidade dessa detenção foi derrubada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, no dia 7 de novembro. Está na pauta desta terça-feira da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, um projeto de lei elaborado por Moro e senadores sobre o assunto. O texto prevê que a prisão poderá ocorrer após condenação criminal por órgão colegiado, com a possibilidade do preso continuar apresentando recursos. Moro defendeu no seminário a aprovação desse projeto como ferramenta de combate aos desvios de dinheiro público. Nós estamos defendendo com afinco o restabelecimento da prisão após a condenação em segunda instância, porque isso é necessário para o funcionamento do sistema de justiça. Vamos deixar muito claro que isso não é a medida que resolve todos os nossos problemas. O ministro Sérgio Moro ainda destacou a importância da aprovação do pacote anticrime, que já passou pela Câmara dos Deputados e chegou ao Senado para análise. Ele foi recentemente aprovado, em parte, pela Câmara. Claro que nós lamentamos a parte que não foi aprovada, mas nós também ficamos felizes com a parte que foi aprovado. E vamos trabalhar para que ele se torne realidade, seja aprovado na outra casa, torne lei quanto antes for possível e resgatar as partes do projeto que acabaram ficando de lado. O texto do pacote anticrime aprovado pelos deputados no dia 4 de dezembro contém trechos sugeridos pelo ministro Moro e outros pelo ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A proposta prevê aumento da pena máxima no Brasil de 30 para 40 anos, também a prisão imediata dos condenados no Tribunal do Júri, com penas de pelo menos 15 anos. Ainda estipula que terão direito a condicional os presos com comportamento bom e sem falta grave nos 12 meses anteriores ao benefício. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. 105.9. Muito bem, são 12 horas e 43 minutos. Olha aí, essa questão da... Eu fico pensativo com relação a essa ideia, né, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça,
né, de mudar apenas o Código de Processo Penal. Eu explico daqui a pouco por quê. O meu amigo Edson Denardi, né, me mandou uma contribuição aqui, mostrando quem foram as pessoas, os deputados que ali faziam parte da comissão, né, que votaram a favor. Na realidade, praticamente todos votaram a favor. Só quem não votou a favor, quem? Eu dou um doce para você, se você acertar quem é que votou contra. Vamos lá. Já pensaram? Lógico que é o PT, né? Rogério Carvalho, o deputado Rogério Carvalho votou contra, né? Os demais, do Partido Republicano, Progressista, MDB, Rede, Cidadania, PSDB, Podemos, né? O DEM, o PL, o PSD, todos votaram a favor na Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovado aí por 22 votos a 1 esse projeto de lei da prisão em segunda instância. O que é prisão em segunda instância, para você entender melhor? Quando a pessoa ele recorre da sentença de primeira instância, quando chega na segunda instância, que é um colegiado, são desembargadores, se ele for condenado, já a partir daquele momento ele pode começar a cumprir a prisão sem o prejuízo dele recorrer ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, ele pode recorrer mais 2 instâncias. Agora, é interessante, eu tenho meu receio que se também esse projeto, também o STF não barra ele, porque está mudando o Código de Processo Penal, né? E aí você viu que foi uma vitória ali. Foi meio estranho aqueles votos ali no STF, na prisão em segunda instância, quando Dias Toffoli, na realidade, votou num desempate. 5 ministros foram a favor da prisão, da condenação, para cumprir prisão logo após a condenação em segunda instância, e 5 foram contra. E ele, o presidente do STF, o Dias Toffoli, votou contra o cumprimento de pena já após a condenação em segunda instância. E alguns ministros acham que mudar isso no Brasil vai contra o princípio constitucional de cláusula pétrea, ou seja, algumas cláusulas da Constituição Federal não podem ser mudadas a não ser que seja convocado uma constituinte, ou seja, ser feita uma nova Constituição. Agora, você vai mudar lá, há esses 2 entendimentos hoje no STF. Muda lá o Código de Processo Penal, com certeza o povo do PT aí e outros vão entrar com ação de inconstitucionalidade dessa lei e vai querer que o STF se manifeste. Eu tenho minhas dúvidas se o STF de novo não derruba isso, né? Por um lado, se muda também a Constituição, como queria o Senado, não é? Eles vão pode ser também que chegando lá no STF, não pode mudar também que é cláusula pétrea, ou seja, só Deus sabe o que vai acontecer com isso lá no final, né? Embora no dia do seu voto, o Dias Toffoli disse lá no seu voto que o STF poderia, que a Câmara Federal poderia decidir sobre isso, o Congresso decidir definitivamente sobre isso. Vamos esperar para ver, porque na realidade tudo isso, gente, tudo isso é a questão da corrupção, porque nós temos que entender que no próprio STF, no Senado e na Câmara Federal, nós temos os representantes dos corruptos e também os próprios corruptos. Se não estão lá os empresários corruptos, estão os representantes deles. E os próprios parlamentares corruptos, que muitos deles, dezenas deles, estão envolvidos na Lava Jato, respondendo o processo. E, obviamente, não vão querer aí que isso seja aprovado, senão eles mesmos vão presos, né? E quando a coisa vai lá para o STF, para a última instância, que é o trâmite julgado, isso pode passar 20, 30 anos, e alguns crimes podem prescrever também, e o negócio vai ficar todo enrolado, e o cara não vai ficar preso. Então, e tem mais uma coisa, eu não sei se esses caras que votaram aqui a favor, tem uns nominhos aqui que me deixou preocupado, não é? O Edson Denardi mandou aqui a página do antagonista para eu ler. Alguns aqui eu fico preocupado, porque esses caras não são a favor, embora votaram lá. Eu acho que quando chegar no plenário, se o voto for secreto, esses votinhos aqui mudam. Opa.
deveria acabar. Eu falei aqui um dia que o presidente da Câmara Municipal esteve aqui, eu falei que deveria acabar com esse negócio de voto secreto. O Legislativo não tem que ter voto secreto. Nós precisamos saber como vota o nosso representante. Ah, não, é para garantir a isenção, para garantir não sei o que. Para com isso. Se fosse assim, a polícia militar, os policiais que andam fardados, com o nome aqui ainda do policial, para o vagabundo ver, essa que é a verdade, porque tinha um tempo que não tinha isso, não é? Não podia nem ser policial, não podia prender ninguém. Então, meu amigo, está na chuva para se molhar. Você escolheu ser parlamentar, desculpe, primeiro que você vai ter uma vida pública. É que nem aqui em Boituva. Eu escolhi entrar na política, fui candidato a deputado, não ganhei eleição, os caras me detonam em Facebook, enquanto não atinge a minha honra, eu não esquento a cabeça. Eu não vou entrar com ação contra ninguém. Fale o que quiser, eu respeito a opinião de qualquer pessoa. Opinião é opinião. Os caras vão lá no meu Facebook. Eu postei um negócio esse dia atrás aí sobre radar. Um falou, se você andar devagar, ele vai ser multado. O outro, opinião sua, não tem problema nenhum. Eu não sou contra. Fale o que quiser falar, isso não me atinge. Desde que você não mexa com a minha honra. Porque mexeu com a minha honra, aí, meu irmão, aí o chicote estrala. Você pode ter certeza disso, tá bom? São 12 horas e 49 minutos. Nós vamos continuar ao vivo aqui pelo Facebook. Vou dar um intervalo aqui pelo rádio. Já volto a falar com vocês aí. Você está ouvindo Hora News. Não mude. Continue aqui. 105.9. Muito bem. A Cláudia Pastre fala aqui no Facebook. Abre aspas. Queremos o internauta e pescador Celso Comparim na Hora News. Olha aí, Celso. Rapaz, passou da hora de você vir aqui explicar aí o que está acontecendo aí, Celso. Né? Iremos marcar. Não precisa marcar não, Celso. O Celso respondeu aqui. Não precisa marcar não. Chega aqui meio-dia aqui, ó. Pode chegar aqui qualquer dia que você quiser aqui. Aqui é a Avenida Pereira Inácio, número 360. Avenida Pereira Inácio. Pertinho do Coserc aqui do supermercado. Vem aqui que nós vamos querer saber umas coisas aí. Né? Querendo saber essa patrol que você viu. De repente você está vendo coisa errada aí. Né? De repente você não está enxergando bem, de repente você está com o olho no viado, o olho meio ruim, né? Então você enxergou ali, às vezes é uma visão de uma patrol, vai saber, às vezes você está tão ansioso por uma patrol que você teve uma visão da patrol, então você vem aqui explicar como é que, de quem que será essa patrol. É interessante, né? Esses carros não são obrigados a ter placas, né? É interessante isso aí. Eu acho que deveria ser emplacado, sim. Não precisava pagar o imposto, pagar somente a placa. Ontem eu estava vindo pelaquela vicinal que vem de Peró, um camarada, rapaz, não sei se é sitiante, o que é, com um trator puxando uma carreta, tudo apagado. É um perigo, não tem seta, não tem retrovisor, não tem nada. Eu tenho um amigo, tinha, né? Um amigo que era da cidade de Luisiana, um sargento Mioto. Ele morreu com o corpo esquartejado. Sabe essas grades de Araterra? O trator estava numa subida, né, com a grade recolhida. Ele vinha de moto à noite. E quando começou a descer, logo que deu top daquela subida ali numa vicinal ali em Luisiânia, ali perto de Penápolis, né? Ele entrou nessa grade, né? E o corpo dele foi esquartejado em cada disco daquele. Então, deveria ter uma legislação mais forte com esses tratoristas aí, né? Eu vou voltar ao vivo pelo rádio e já falo com vocês aí. Você está na 105,9. Voltamos a apresentar Hora News. Muito bem, são 12 horas e 52 minutos, 12 horas e 52 minutos. Eu estava aqui no intervalo falando com os internautas sobre o trânsito, né? Disse para eles, né, sobre esse perigo que tem desses tratores andarem em vicinais, né? Sem nenhuma sinalização, não tem retrovisor, não tem seta, não tem luz, não tem nada. E ontem eu estava na vicinal aqui de Boituva e Peró, não é nem vicinal, é uma rodovia ali mesmo, né? E um camarada, rapaz, com um trator, com uma carreta, andando a 15, 20 por hora numa rodovia, que pede para no mínimo ser 60 por hora, sem sinalização nenhuma, nem aquele olho de gato, porque se o cara colocasse aquele olho de gato, aquela faixa refletiva, né, que a gente fala, que tem nos caminhões, que inclusive é obrigado a ter nos caminhões e ônibus, né, veículos com acima de 9 lugares, por exemplo, a Kombi com 12 lugares, é obrigado a ter aquelas faixas refletivas. Pelo menos você bate farol, você vê aquilo ali. Né? Eu disse agora, no intervalo, que um amigo meu que comandava ali o policiamento na cidade de Luisiânia, perto de Penápolis, sargento Mioto, ele morreu, foi esquartejado
esquartejado num trator ali que estava puxando o disco de arado. O disco estava recolhido, não é? E a hora que ele, num top, ele deu de cara com esse... Estava de moto, deu de cara com esse disco. Ele entrou com a moto nesse disco, o corpo dele foi esquartejado, né? Morreu ali esquartejado, ficou as carnes lá no disco de arado. Quer dizer, é uma irresponsabilidade. Será que o cara não pensa? Você que tem um trator, pelo amor de Deus, pense na vida dos outros. Aquilo é puro ferro. Entrou ali e morreu. Infelizmente, também não tem fiscalização, né? A polícia rodoviária não tem um efetivo, né, para fiscalizar isso tudo. Então, fica transportando essas máquinas agrícolas pela rodovia. Não é? A lei diz que tem que ser transportado em cima de caminhões plataforma. Se você não tem esse caminhão, pelo amor de Deus, coloca um carro, já para não... Está tudo errado mesmo. Pelo menos você tenta salvar alguma vida. Põe um carro com pisca-alerta a uma distância de 15, 20 metros, pelo menos. Não é? Sei lá, faça alguma coisa para servir de escolta ali, para as pessoas verem que tem um trator à frente. Vários acidentes aconteceram aqui. Eu atendi um acidente aqui em 2014, se não falha a memória, né? De um motoqueiro aqui nessa rodovia que vai de Boituva a Tatuí, que entrou também na traseira ali de um trator desse com uma carretinha dessa, né? E, infelizmente veio a óbito, né? E até hoje ninguém sabe exatamente quem é que fez, quem é que estava com esse trator. Uma testemunha que ficou com medo de parar fala que era um trator, mas trator tem placa? Não tem placa, não tem nada, não dá para você saber de onde que é, né? Então realmente deveria ser emplacado o trator. Porque o trator foi feito, né, para ficar lá na área rural, lá no sítio, na fazenda, não é para estar nas vicinais. Mas ninguém respeita, então põe a placa. Sinalização, tudo mais, não é? Tá bom, minha gente? São 12 horas e 55 minutos. Vamos falar de mais notícias. Vamos lá, mais notícias aí. Adriano, vamos para o bloco 4, a Petrobras. Né? Petrobras recebe mais de 266 milhões de dólares. Olha que coisa maravilhosa, né? Com a venda de 34 campos terrestres. Vamos ouvir. A Petrobras concluiu nesta segunda-feira a venda de sua participação em 34 campos de produção terrestres na bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, para uma subsidiária da PetroRecôncavo S.A. Em nota, a companhia informou que a operação foi concluída com o pagamento de 266 milhões de dólares para a Petrobras após o cumprimento de todas as condições precedentes e ajustes previstos no contrato. Segundo a gerente executiva de gestão de portfólio da Petrobras, Ana Paula Saraiva, os 34 campos no Rio Grande do Norte vão fomentar a indústria de exploração e produção em terra, enquanto a Petrobras foca em águas profundas e ultraprofundas, onde tem diferencial competitivo. Para o diretor executivo da PetroRecôncavo, Marcelo Magalhães, a aquisição é um marco para o setor. Ele afirmou que esse é o primeiro polo dentro do projeto de desinvestimento da Petrobras em terra no Rio Grande do Norte, e que ele deverá abrir caminho para outras operadoras no Nordeste, retomando os investimentos para a região. Os 34 campos produziram, em média, 5.800 barris de óleo equivalente por dia em 2019. Com informações de Douglas Correia, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. 105.9. São 12 horas e 57 minutos, 12 horas e 57 minutos. Olha aí, minha gente, na realidade, essa questão que nós acabamos de ouvir aí, precisa ser olhado com olhos realmente de quem quer o bem desse país. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem empresas, né, estatais. Olha bem, minha gente, perde lá para a Rússia, porque a Rússia já é outra história. A Rússia, não vamos entrar aqui, que é comunista, é outra história, né? Comunismo é assim, o Estado é grande, dá as migalhas para o povo e o povo depende do Estado. Bom, porque o país, né, tem que se preocupar apenas, o governo, com a educação, segurança e saúde. Essas empresas estatais sempre deram prejuízo. Não dá lucro, porque coloca lá os parentes dos políticos, dos corruptos, para lavar a burra. Os caras saem ricos, como a Petrobras. A Petrobras está dando lucro, deu lucro esse ano, tá?
deu lucro esse ano, porque nós estamos há um ano sem ouvir notícia. Interessante que nem não existe isso no Jornal Nacional, né? William Bonner, boa noite. Faz um ano que o Brasil não tem uma notícia de corrupção no governo federal. Ninguém fala isso. Então, deve existir a corrupção? Deve existir ainda. Como diz o próprio ministro Paulo Guedes, porque o segundo e terceiro escalão do governo, de pessoas concursadas, o que tem de petista e ladrão escondido lá no meio, tem bastante ainda. Não é assim, não. Vai demorar anos e anos para limpar essa corja aí. Então, mas no cerne do governo, não é? Eles estão privatizando, e realmente é uma notícia boa, traz dinheiro para investimento da empresa Petrobras, que já foi privatizado alguns postos, inclusive, do pré-sal, que rendeu alguns bilhões também, inclusive para os municípios que estão nessa região, né, e no Brasil. Então, realmente, 266 milhões de dólares é dinheiro para arrebentar. Vamos para o bloco 5 de notícia. Olha aí, disseram que o presidente Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família, ele está dando ao 13º. Vamos ouvir o áudio. O abono natalino, que equivale ao 13º salário, começa a ser pago hoje aos beneficiários do Bolsa Família. De acordo com a Caixa Econômica Federal, que administra os pagamentos, mais de 13 milhões de famílias estão sendo atendidas pelo programa no mês de dezembro. O governo vai investir 2,5 bilhões de reais com o pagamento do 13º. O dinheiro extra será pago com o mesmo cartão, nas mesmas datas e por meio dos mesmos canais pelos quais os beneficiários recebem as parcelas regulares do Bolsa Família. O calendário de pagamento seguirá o dígito final do NIS, que é o número de inscrição social do responsável familiar apresentado no cartão do programa. Beneficiários que têm o final 1 recebem nesta terça-feira. O cronograma completo em www.caixa.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. 105.9. Muito bem, gente. Olha aí, para quem disse na campanha, né? Porque, aliás, a campanha eleitoral é uma desgraça, né? Os caras inventam mentira, né? Aqui em Boituva, inclusive, agora acho que vai ser diferente na próxima eleição. Aqui em Boituva tem uma feira livre que tinha um canalha, né? Porque se pega um cara desse aí, né? Olha, rapaz, a gente tem que esquecer até que é cristão, viu? O sangue ferve. O cara jogava papelzinho na feira, sabe? Tira xerox de fake news e joga na feira, porque logo de madrugada as pessoas que vão vir para a feira pegam esse papelzinho, né? Falando mentira aí de candidatos, né? Você tem que ser justo, né? Primeira coisa, eu acho que na política, a vida pessoal você não deve. Família da pessoa, a vida pessoal da pessoa, do candidato, isso é sagrado, né? Até a lei protege muito isso aí. Uma coisa é a vida pública, outra coisa é você mexer com a honra da pessoa, da família da pessoa, né? Porque é muito complicado você, às vezes, mexer com um filho seu, uma esposa, ou mexer com a sua vida pessoal. E aqui fazia isso. E agora acho que eles vão fazer pelo WhatsApp. Mas foi aprovada uma lei lá no Congresso, semana passada, que eu até apoiei, que esses fake news de campanha eleitoral vai dar prisão. Né? E é fácil, hoje você pega aí, tem uns dois números de telefone que vem para mim aqui, de um fake news aqui, o cara não se identifica, deve estar a serviço do mal, né? E é fácil, se eu quiser descobrir de quem é o seu telefone, meu irmão, é só na delegacia fazer um boletim de ocorrência. No inquérito, a operadora é obrigado a dizer de quem é o CPF, tá? Da pessoa. Então isso é fácil descobrir hoje de quem que é um telefone. Mas é assim, o número do telefone. Né? Houve um tempo até que a Polícia Militar conseguia. Hoje não consegue mais, só através de um inquérito. Então, minha gente, na realidade, esse tipo de coisa sempre existiu, né? Sempre existiu. Então, nós temos agora uma lei que vai mudar essa história, né? Eu quero lembrar aqui, mandaram para mim aqui, olha, que tem um ônibus, uma foto de um ônibus largado ali, segundo a informação aqui, que há mais de mês, do lado da prefeitura, um ônibus com vidro estourado, é um ônibus Mercedes-Benz, e pelo jeito, eu andei muito nesse ônibus quando era moleque, deve ser 1974, né? Ali está largado um ônibus velho ali, é um espaço público, né? Não poderiam. E diz que aqui tem, não sei se é verdade ou não, diz que tem 4 pessoas, moradores de rua, morando dentro do ônibus.
Ah, entendi. De repente a prefeitura colocou ali, a gente tem que ter assim um olhar, não pode ser um olhar tão ruim assim. De repente foi colocado ali esse ônibus velho, um Mercedes-Benz, pelo jeito é preto aqui, né, um marrom escuro, para que os moradores de rua, nesse tempo de chuva ou no tempo de frio, tenham onde se agasalhar dentro do ônibus. Se for essa a ideia, parabéns à Prefeitura Municipal. Se não for isso, bom, você sabe lá o que é também, que tem aqueles quiosques ali, está tudo estourado, cheio de fezes, cheio de pino de cocaína, cheio de tudo quanto é porcaria ali. A Prefeitura não cuida nem do passe municipal, isso aí, deixa o ônibus lá, deixa lá. A Prefeitura não tem condição de cuidar de nada, né? Essa administração está falida, larga isso para lá, né? É uma pena. O meu receio, que tem gente que é do mal, né? Tem gente que é do mal. Um satanás passa ali, toque fogo no ônibus desse aqui, e de repente está lá os moradores de rua dormindo lá dentro, vai morrer tudo queimado, né? Infelizmente. É um caso até de Ministério Público já esse negócio aqui, já tem problema. Se realmente tem gente dentro desse ônibus aqui, está colocando em risco a vida das pessoas ali, né? São 13, acabou? 13 horas e 4 minutos. Meu Deus, o negócio passou muito rápido, minha gente. Eu queria dar uma última notícia aqui. Eu vou ter o programa daqui a pouco, show da tarde, e na realidade eu queria dar essa notícia muito rapidamente aqui, mas vamos ver aqui a notícia da carne. Vamos deixar essa para amanhã? Amanhã nós falamos da carne, tá bom? Um abraço, gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos amanhã às 12 horas, se Deus assim permitir e quiser. Você vai ficar aí com o show da tarde com o Igor França. E eu volto amanhã. Obrigado, Adriano que trabalhou com a gente aqui. Obrigado aos internautas que nos acompanharam pela página Sargento Claudinei. E também para você que está nos ouvindo pelo rádio ou pelos aplicativos. Fique com Deus e até amanhã às 12 horas, se Deus assim permitir e quiser. Você acabou de ouvir pela Nova Ideal 105,9 Hora News.